vez, boa noite a todos os presentes, encarnados e aos desencarnados, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Hoje é a última palestra do ano, né? Acredito. E para essa noite, o que nós brindará com a palavra será o São Jorge, o trabalhador da nossa casa. E eu vou colar aqui o título da palestra de hoje. Feliz Ano Novo, votos novos e ações velhas. Virtudes para o ano novo. Para iniciar a palestra da noite de hoje, convidamos a todos a fazer uma prece de abertura, para que possamos fechar nossos olhos e assim possamos sentir as vibrações desse ambiente, os nossos queridos mentores, irmãos, que na noite de hoje aqui estão para nos auxiliar, nos orientar, e assim bem compreender o que foi explanado pelo palestrante. Agradecemos também para a visita dos nossos irmãos encarnados, que aqui vieram para trazer-nos, que possam nesta noite receber o relativo com as suas vidas. Pedimos um favor ao nosso irmão Jorge, que possa ser amparado, cumprido, para bem explanar o que eles quiserem. Que assim seja. São Jorge, convidamos a pessoa para que possamos falar na noite de hoje. Meus amigos, boa noite. É uma alegria estarmos aqui, finalizando um ano e já nos adequando, preparando para iniciar um outro. Como o André já colou aqui o título da nossa conversa, é Feliz Ano Novo. Desejo feliz ano novo. Nunca vi uma pessoa não desejar feliz ano novo. Então isso já virou uma retórica. Feliz ano novo. Votos novos. Os nossos votos são novos. Mas as nossas ações serão novas ou serão velhas? Porque o indivíduo, num ano novo, ter votos novos, está dentro da normalidade. Mas o indivíduo livrar-se das ações velhas nesse ano novo já requer um pouquinho de disciplina. Disciplina. Porque nós temos hábitos arraigados conosco durante muito tempo. E nós temos que nos livrar desses hábitos para termos ações novas. É isso que nós temos que pensar. Geralmente a gente faz uma lista, né, de votos para o ano novo. Uma grande lista. Normalmente, esta lista inclui algo material. Geralmente algo material. O indivíduo faz votos que no ano novo ele consiga trocar de carro, por exemplo, que é algo bem material. Mas dificilmente nós colocamos nesta lista alguma virtude. Já pensaram nisso? Nós queremos que o ano novo seja bom.
para conosco. Mas se nós não colocarmos alcançar alguma virtude, nós não seremos bons para o ano novo. Pensaram nisso? Ou seja, se nós continuarmos na situação anterior, nós não iremos mudar para o ano novo. E daí o ano novo será bom para conosco, mas nós não seremos bons para o ano novo. Então nós podemos fazer uma relação pequena de algumas virtudes que nós poderemos fazer com que elas cresçam no ano novo ou até adquirirmos, se nós ainda não as tivermos. Uma virtude que nós, pelo menos eu preciso muito, não sei, senhores, é a humildade. Humildade. Nós confundimos humildade, geralmente uma pessoa desprovida, com parcos recursos econômicos, a pessoa diz, mas que pessoa humilde. Não. Uma pessoa com poucos recursos econômicos. Não significa sinônimo de humildade. Nós temos que ver o que vem a ser humildade. Para adquirirmos humildade, a gente tem que saber o que é. Humildade, entre outras coisas, permite que nós façamos um exame da nossa consciência justo. Nós começamos a nos examinar, alencando as virtudes que possuímos, no nível que possuímos e os defeitos que possuímos. Isto faz parte da humildade. Não vamos esquecer que Jesus nos relatou alguma coisa a respeito da humildade. Lá na situação, quando ele falou, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Que absurdo uma coisa dessa. Eu quero ser o maior, você é o menor? Já pensaram a respeito dessa citação de Jesus em relação à humildade? O indivíduo quer ser o maior. E ele deve ser o menor. Isso quer dizer que, quando o indivíduo se coloca na condição de menor, ele está abrindo mão da sua soberba para se relacionar com outro que certamente não tem o conhecimento que ele tem da lei de Deus. Quando eu falo em conhecimento, Jesus nos alertou, dizendo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o conhecimento que nós temos da lei de Deus nos liberta dos nossos próprios erros, se nós quisermos. Ou seja, se nós quisermos fazer uso do conhecimento que já temos da lei de Deus, ela nos liberta de uma série de situações delicadas, vamos dizer assim. Justamente quando o indivíduo não se coloca na condição de menor em relação a um outro mais ignorante do que ele, ou tão. E daí nessas épocas, inclusive festivas, de Natal, mudança de ano,
a gente vê quantas encrencas em reuniões familiares, por exemplo. Porque ninguém quis ser o menor. E quis ser, sim, o maior ignorante da situação. E daí? Daí encrenca. Uma outra situação que nós temos que pensar da humildade é que o humilde busca servir a causa do bem sem recompensa. Ele não faz um curso de fluidoterapia e começa a aplicar a fluidoterapia nas pessoas fazendo conta. Olha, Deus, dei 50 passes, conta aí para mim. Não. Ele auxilia de boa mente. Fica feliz por poder participar da vinha do Senhor. Humildade. Então, será que nós temos humildade? Bom, certamente temos. O tamanho dessa humildade é que nós temos que aquilatar. E verificar como é que nós vamos fazer para que ela cresça em 2026. Afinal, somos cristãos. O grupo que antecedeu essa reunião justamente analisava isso. Somos cristãos. Sem esquecer que, geralmente, os grupos seguem o seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. O maior exemplo de humildade dado na terra por quem? Jesus. Então, está na hora, como nós fazemos umas continhas rápidas, 2025 anos depois, ou seja, daqui a pouco 2026 anos depois, de copiarmos um pouco as ações do Mestre, para os nossos votos novos terem a participação das nossas ações novas. Nós poderíamos fazer até uma lista maior do que eu fiz. Mas eu coloquei algumas virtudes que são importantes para a gente pensar. Humildade. Temos? Qual o tamanho? Vamos trabalhar para aumentar a nossa humildade? Uma outra virtude. Benevolência. Todos nós adoramos benevolência dos outros. Quando erramos, nós queremos que o outro seja benevolente para conosco. Nós erramos. Mas quando nós olhamos para o outro e percebemos que o outro errou, somos benevolentes para com o outro que errou? Algo que nós deveremos pensar o tamanho da nossa benevolência. Porque se nós gostamos que o outro seja benevolente para conosco, quando erramos, por uma lógica racional, deveremos também ser benevolentes com o outro que erra em relação a nós. Uma outra virtude que essa eu vos confesso, tenho que trabalhar bastante no ano que vem para aumentá-la, é a paciência. Paciência. Como é importante a paciência. Como é que anda a nossa paciência? Porque sermos pacientes num grupo de pacientes é maravilhoso. Aqui, por exemplo,
Sermos pacientes, só 30 segundos, um outro, que maravilha. Um outro educado. Não vai roubar de nós um direito nosso. Mas aí no mundo, aí fora, o pessoal dá rasteira em cobra. Então, nós precisamos de paciência. Como é que está a nossa paciência? Olha o que diz a respeito da paciência. Ser paciente significa ser sereno e tolerante com os demais. Compreender que não podemos controlar tudo que acontece em nossas vidas. Nós não podemos controlar tudo que ocorre nas nossas vidas. Porque nós interagimos com outras pessoas. Por exemplo, a gente pode marcar um encontro. Em determinado horário, em determinado local. E nós cumprimos a nossa parte. Mas o outro, ou os outros, não temos esse poder de fazer com que o outro cumpra a parte dele. Então nós temos que entender essa situação. Em termos paciência. A paciência, ela não resolve a deseducação do outro. Não. Mas resolve a nossa situação de educação. Porque se nós ficarmos aflitos por uma situação que nós não controlamos, vai resolver isso? Não. Então nós temos que trabalhar a nossa paciência para o ano que vem. Sem contar que trabalhando a nossa paciência, nós seremos mais autoconfiantes. Que vamos perceber que é algo que depende de nós. Deveremos fazê-lo bem feito. E algo que não depende de nós, no máximo a gente pode estimular o outro a fazer bem, mas não obrigá-lo. Então há situações que vão fugir do nosso controle. Uma outra virtude que aparentemente anda escassa é o otimismo. Mas como o otimismo é virtude? Sim. Lembram-se daquela situação extremamente batida do copo, meio copo d'água? É otimismo. Ou seja, nós temos ainda meio copo d'água. Não estamos nos lamentando porque alguém tomou meio copo d'água. Estamos felizes por termos meio copo d'água. É otimismo. O otimismo permite que a gente olhe para a vida com alegria. E a alegria é fundamental para passarmos pelas situações que contrariam a nossa vontade. Isso não quer dizer que o indivíduo deu uma martelada no dedo e vai sair sorrindo. Não. Mas ele consegue racionalmente sintetizar aquela situação contrária da dor, da martelada do dedo, num aprendizado. Ele não vai ficar chorando porque bateu com o martelo no seu dedo. Não.
Ele vai entender. Houve um descuido, alguma coisa, o levou a bater com o martelo no dedo. Geralmente, se a gente cultivar o otimismo, nós vamos fazer os nossos trabalhos com alegria. E daí muda toda a situação. Tem um conto que diz que alguém estava passando na beira de uma estrada, alguém, seu automóvel, e resolveu parar. E ali onde ele parou, estavam construindo uma igreja. E ele encontrou dois companheiros, um carrinho de mão, carregando pedras para essa construção. Primeiro que ele perguntou: meu amigo, o que você está fazendo? Ah, estou carregando pedra, não está vendo? O outro disse: meu amigo, o que você está fazendo? Ah, eu estou carregando pedra para a construção de um templo religioso. Vejam só a diferença. Um irritado, que estava carregando carrinho com pedras. O outro, feliz, porque estava ajudando a construir um templo religioso. A tarefa era a mesma, a dificuldade era a mesma. A postura dos indivíduos era diferente. Otimismo. E isso ocorre conosco, quando nós não cultivamos o otimismo. Outra situação que nós temos que buscar ter é o contentamento. Mas que absurdo, uma coisa dessa. Contentamento? Sim. Para bem aproveitarmos as situações que nós estamos envolvidos. Porque todos nós, corremos atrás da felicidade. Só que muitos de nós colocam a felicidade em objetivos fora do que ele possa alcançar. Então ele não vai ser feliz nunca na vida. Um objetivo incapaz de alcançar. Ah, só serei feliz quando alcançar este objetivo. Mas nós temos que ver o que nós somos capazes de alcançar e nos contentarmos com isso. Contentamento nos livra de uma série de dores de cabeça, de mau humor, porque cada um de nós é capaz de alcançar alguns objetivos, que logicamente, devido ao nosso, digamos, a dispersão evolutiva, nós vamos alcançar objetivos distintos. Então é isso que nós temos que entender. Contentamento com aquilo que eu possa produzir de bem. Produzir de bem. Voltando lá a Jesus, não vamos esquecer que ele falou da verdade. A verdade nos libertará, mas ele não disse a minha verdade. A verdade de cada um. Então, contentamento com a verdade que cada um traz. Ah, vamos trabalhar para melhorar essa verdade? Que bom. Mas não vamos ser infelizes pelas situações que nós estamos vivenciando. Vamos buscar um lado bom da situação. Tem até um ditado popular, que todo mundo conhece: se a vida te der um limão, faça uma limonada. E isso é sangue de Deus. Às vezes a vida nem nos deu um limão.
Também poderíamos colocar na nossa lista de virtudes reflexão. Será que nós temos parado um pouquinho para refletir? O rumo das nossas vidas? Os nossos sonhos infantis, juvenis, de jovens, se concretizaram? Não se concretizaram? Por quê? Eu estou melhor hoje como indivíduo do que antes? Ou seja, eu sou melhor hoje, no final de 2025, do que eu era em 2024? 360 dias de diferença, no mínimo. Reflexão. Então, na reflexão, nós aprofundamos os nossos pensamentos, os nossos conceitos. E isso é importante, que vai nos levar a algumas tomadas de decisão. Nós dizemos, que tomada de decisão? Várias. Nas nossas existências, nós tomamos decisões a cada instante. Da mais simples às mais profundas, mais abrangentes. Então, um pouco de reflexão nos auxilia muito. Porque senão, nós vamos fazer coro, aquela música do Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar. Não refletimos no que estamos fazendo. Então a gente segue ao sabor dos acontecimentos. Só que para refletir, nós precisamos de um tempo para refletir. Será que nós estamos tirando esse tempo para nós? Então nós temos que ver esta situação. É um momento que o indivíduo está do dia a dia. Daí ele vai ter como refletir. Via de regra, quem pode, faz isso junto ao conselheiro de cada um, o amado travesseiro. Antes de adormecer, faz uma reflexão do seu dia. Vê as atitudes que ele tomou, quais foram cristãs. Pensaram nisso? Porque nós tomamos várias atitudes durante o dia. E dessas atitudes, quais a gente poderia considerar cristã? Para isso, nós precisamos de um tempo para nós. Sairmos do oba-oba, da agitação e repetir. A partir da reflexão, nós poderemos atingir outras virtudes. Não é ganhar na Mega Sena da virada, gente. É outras virtudes. Não, essa não conta muito, não. A gente pode alcançar, por exemplo, a harmonia. Através da reflexão. O indivíduo começa a conhecer-se melhor, então ele vai buscar harmonia dele com o Criador.
também poderemos, inclusive, nos tornarmos sábios, porque a sabedoria depende da reflexão. Uma outra virtude que nós precisamos trabalhar urgentemente é a generosidade. Que normalmente a gente gosta muito que o outro seja generoso para conosco. Via de regra, o indivíduo gosta muito de estar no meio que os indivíduos sejam generosos. Mas nós temos que pensar, será que nós somos generosos? Será que somos? Será que nós ofertamos ao outro, o nosso próximo, uma palavra amiga? Eu falei palavra, viu, gente? Não precisou botar a mão no bolso. Só uma palavra. Ou escutar simplesmente o outro. Está problematizado, infeliz, e vem nos contar um problema, e daí o indivíduo já ataca e diz, não, para aí, mas eu tenho um problema maior. Já despeja no outro as suas problemáticas. Nem sequer ouviu a problemática do outro. Então nós poderemos fazer esses votos para aprender a ouvir o outro e também passar alguma informação positiva ao outro. Se o outro depender de algum auxílio material e nós tivermos condição, vamos fazê-lo. Está lá o bom samaritano, que não conhecia aquele indivíduo que foi atacado por malfeitores, mas estava lá caído, na beira da estrada. O que ele fez? Parou. Pensou as feridas do outro, que na época se usava azeite, e levou numa estalagem, pagando o dono da estalagem, que ele tinha que se ausentar, para que cuidasse daquele que for agredido. Então, se o outro depender também de um auxílio material e nós tivermos condição, por que não fazê-lo? Eu não colocaria isso nos companheiros que fazem malabares, nos sinais, daí o indivíduo, para se ter livre, mal abre a janela do carro e joga uma moedinha ali. Não. Porque isso nós não estamos sabendo a problemática do companheiro que está ali. Nós queremos nos livrar do companheiro, para que ele não atrase a nossa marcha que vamos para algum lugar. Eu diria que isso não conta nesse aspecto de auxiliar o outro. Auxiliar o outro foi o que foi feito pelo bom samaritano. E isto sim é um auxílio ao outro. Saber das necessidades do outro para auxiliar bem. Uma outra virtude, que está muito em moda, inclusive, resiliência. Hoje está em moda a resiliência. Então, qualquer lugar lá está a resiliência. Só que o pessoal ele não usa a resiliência, talvez, de uma maneira adequada. Porque o que vem a ser resiliência? O que vem a ser? Resiliente é um indivíduo, por exemplo, que passa por uma situação difícil
e extrai dessa situação parâmetros para que ele não recaia naquela situação difícil. Todos nós passamos por situações difíceis. Quanto de nós extrai dessas situações parâmetros para não voltar a cair naquela situação difícil? Resiliência. Vai nos ajudar muito no ano de 2026. Uma outra situação, uma virtude que nós cobramos muito dos outros, com certeza. Mas para conosco, eu diria que somos relapsos. Disciplina. Disciplina é uma virtude. Será que nós temos disciplina? Para amealhar qualquer virtude, nós temos que termos disciplina, porque senão nós não vamos amealhar nenhuma virtude. Disciplina é a virtude que nos permite fazer ou cumprir com as nossas obrigações. Por exemplo, vamos falar na obrigação de educar os pais, por exemplo. Se nós não tivermos disciplina, nós não vamos educar filho nenhum. Porque os filhos insistem em certas ações que devem ser corrigidas. Se não tivermos disciplina para conosco, como é que nós vamos buscar disciplinar alguém? Então, disciplina é algo que deve fazer parte da nossa lista de virtudes. A disciplina, por exemplo, nos auxilia a sermos perseverantes. Ou seja, eu não perdoo tal coisa. Se eu não tiver disciplina para ser perseverante, para buscar perdoar tal ação feita contra mim, eu vou passar o ano de 2026, vou chegar a 4026 e não vou perdoar essa situação. Nós temos que ter perseverança. Olhando para a criança que cai e levanta, nós temos que ter essa perseverança. Hoje eu tive, agora, nesse momento, tive um comportamento nada cristão. Pedro, por exemplo, teve esse comportamento. Negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. Mas ele foi perseverante. E depois foi o esteio da mansão do caminho. Então, essa é a situação que nós temos que ver. O quanto de perseverança nós temos. E ela também facilita o nosso progresso. Afinal, é a nossa intenção progredir, melhorar. Bem, nós poderemos ver se faltou alguma virtude. Deve ter faltado mais. Então, cada um de nós pode fazer uma lista, colocar num lugar bem visível,
um imã na geladeira ou em algum recanto do seu lar, o indivíduo veja, para aquilatar o progresso que ele está fazendo em relação àquelas virtudes almejadas para 2026. Que possamos, então, junto com o Ano Novo, fazermos votos novos com atitudes novas, para que o Ano Novo não reclame de nós. Não vamos esquecer esse detalhe, que a gente reclama muito. Será que o Ano Novo não irá reclamar de nós se nós não mudarmos? Temos que parar, pensar e analisar. Não vamos esquecer que o Ano Novo sugere que nós tenhamos uma vida nova com Jesus. Se no ano que está terminando, nós pedimos muita coisa para Jesus, eu estou com problema de saúde, Jesus me auxilia. Eu estou com problema financeiro, Jesus me auxilia. Certamente a gente vai continuar pedindo para Jesus muitas coisas. Mas nós, no ano que vem, no ano novo, nós poderemos ofertar o nosso trabalho na vinha do Senhor para Jesus. O que nós poderemos fazer para auxiliar Jesus? Não vamos esquecer que Jesus, quando perguntado por Pilatos, disse, Pilatos perguntando, és rei? E ele disse sim. Só que o meu reino não é deste mundo. Que mundo Jesus estava se referindo? Um mundo ausente de amor. Porque ele veio exemplificar o amor. Então nós poderemos auxiliar Jesus com a quantidade de amor que nós já temos conosco. Justamente auxiliando o outro, o próximo. Que pensemos nessas possibilidades com o nosso potencial melhorado com as virtudes que nós vamos trabalhar para o ano que vem, o quanto nós poderemos auxiliar Jesus para implantar o reinado de amor aqui, entre nós. Afinal, nós gostamos muito que alguém nos ame. Está na hora da gente começar a amar o outro também, que o outro vai gostar, certamente, disso. Muito obrigado. Então, chegou a hora de agradecer ao São Jorge pela exposição da noite de hoje, que possamos aplicar as virtudes, né, no ano vindouro. É bastante distante ainda, no próximo ano, mas que possamos devagar colocar em nossos corações essas lições que o nosso irmão trouxe na noite de hoje. Para terminar o ano, São Jorge, convidamos o amigo para que faça a última prece do doutrinário, tenha honra no dia de hoje. Convidamos então o São Jorge para fazer a prece de encerramento. Então vamos reunir os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Amado Mestre Jesus, possamos nós
os trabalhadores da última hora. Buscarmos com afinco, aproveitarmos essa última hora, agora, no ano que se inicia, buscando amealhar as virtudes cristãs necessárias para que possamos honrá-lo com o nosso comportamento. Que a tua paz envolva a toda a humanidade do nosso querido planeta Terra. Que assim seja.